Mateus capítulo 6, versículo 22 e versículo 23. Mateus 6, 22 e 23. Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém? Glória a Deus. Desde os primórdios, da existência humana, várias culturas, e principalmente a cultura cristã, ela traz uma ideia de que os olhos, ele é o reflexo da nossa alma. É os olhos que apresentam como é que está a alma. Então, alguns filósofos falam que os olhos são a janela da alma. Então, para você saber a alma da pessoa, é o olho. E lá em São Paulo, que eu sou criado em São Paulo, eu sou nascido em Pernambuco, e com 1 ano de idade eu saí de Pernambuco, então desde 1 ano de idade eu sou criado em São Paulo. Então sou um pernambucano, meio paulista, e paulista meio pernambucano. Minha família toda mora em São Paulo. Então, eu saí de São Paulo em 1996 ou 97, não me engano. Foi quando, em 1997, quando eu saí de São Paulo para Uberlândia, para estudar no ministério. A igreja presbiteriana me mandou para Uberlândia. E de lá para cá, de São Paulo para cá, eu já parei no Mato Grosso, cada vez mais longe de São Paulo. Eu sou apaixonado por São Paulo, mas não consigo mais viver em São Paulo, porque o ritmo de vida é totalmente diferente. Mas aí em São Paulo a gente falava uma coisa interessante. Quando você ia falar com alguém, o cara falava assim: irmão, olha na bolota dos meus olhos. Ó, na bolota do olho, irmão. Aperta aqui, ó. Porque aquele que desvia o olhar, desvia muito o olhar, aquela coisa toda, então o cara não sente firmeza, aquela coisa, que parece que é aquela falsidade. Então, o texto que nós lemos hoje fala dessa questão do olhar. É no olho que a gente vê muitas expressões, é no olho que a gente define algumas reações e alguns comportamentos das pessoas, é no olho, no olhar, que a gente sente firmeza ou não sente firmeza, é no olhar que a gente confia ou não confia, porque os olhos realmente refletem aquilo que está dentro do nosso coração. De uma certa maneira, ele reflete o que está dentro do nosso coração. E Jesus, ele traz uma palavra interessante. Ele fala que a perspectiva do nosso olhar, ela mexe com todo o nosso sistema. E o nosso corpo, ele reage, por causa daquilo que como é que nós olhamos e como é que é a perspectiva do nosso olhar em relação às coisas. Na maneira que nós contemplamos as coisas, reagimos com as coisas. Olha, é o olhar que nos faz pecar, principalmente os homens. O homem peca olhando, Quando a gente olha demais, é por olhar demais. Davi pecou por olhar. Davi chegou na beira do seu palácio, e ali ele não estava na guerra, todo mundo guerreando, era para ele estar na guerra, mas ele estava de folga. E ali, na área do seu palácio, ele contemplou uma mulher e desejou ela. Então o olhar, ele é muito complicado. A maneira que nós enxergamos as coisas, às vezes pode fazer com que nós adoecemos, que o nosso corpo fique doente, a nossa alma fique doente. Muitas vezes é pela forma que nós olhamos as coisas.
E Jesus fala isso interessante nesse texto, porque Jesus traz essa realidade, porque Jesus está falando do Sermão do Monte, Jesus está trazendo vários ensinos, e Jesus fala isso também por alguns estudiosos da palavra de Deus, porque eles olhavam as coisas totalmente do outro ângulo, no ângulo fora do ângulo de Deus. E toda vez que nós olhamos para a vida diferente da maneira que Deus olha para ela, a gente adoece. A gente adoece porque às vezes nós olhamos para as circunstâncias de uma maneira negativa demais. Quem é a pessoa que gosta de andar, de ter do lado uma pessoa negativa? Que você tem sonhos, você tem planos, você projeta, você compartilha e você tem todo um entusiasmo, uma esperança que algo, nossa, vai dar certo. E a pessoa, não vai, olha só. Então você está olhando para a mesma direção que ela está olhando para a mesma direção que você enxerga algo positivo, mas ela só enxerga o negativo. E ela te puxa para trás. Você quer ir para frente, ela está te puxando para trás, E se ela é uma pessoa muito perto, o que acontece com você? Você adoece. A alma adoece. Você entristece. A vida fica amarga. As coisas ficam tudo para baixo. Porque você fica irado. Você fica revoltado. A angústia bate no coração. Por quê? Porque ninguém aguenta ficar com negatividade. Ninguém suporta ter negatividade do lado. Então a maneira que nós olhamos para as coisas define muita coisa na nossa vida, e Jesus vai falando isso. E ele fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então Jesus está ensinando para aquelas pessoas e para os estudiosos como é que nós temos que olhar para a vida. E que ele também aponta que muitas coisas que nós estamos vivendo, questões emocionais, físicas, é porque nós olhamos para a vida de uma maneira trágica. Olhamos a vida de uma maneira trágica, imperfeita e às vezes uma vida destrutiva, uma vida cheia de derrota. E às vezes a gente olha para a vida, às vezes a gente acha que a gente não consegue conquistar, que aquilo não é para a gente, porque é a maneira que a gente olha. E Jesus está mostrando isso no texto. Tem um texto lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Lucas 15, 1, 2 e 3. Jesus mostra uma outra realidade que fala da perspectiva do olhar. Jesus estava sentado com os publicanos e os fariseus. Não, Jesus estava sentado com os publicanos e os pecadores, o texto diz. Mas ali estavam os fariseus e os escribas, que eram homens estudiosos da palavra, zelosos pelas coisas de Deus, religiosos. Mas eles olhavam Jesus sentado com os pecadores e os publicanos, e ele falava assim, quem que é esse cara? Se ele diz que é santo demais, por que está sentado com esse povo? Esse povo que não merece perdão? Esse povo que é desgraçado demais? Por que ele está olhando? Por que ele está sentado com esse povo? Sentado com os pecadores, os pecadores dos pecadores, esse cara que se diz santo, filho de Deus, não pode sentar se misturar com esse povo. E ali a gente vê uma maneira de olhar para a vida. É um olhar preconceituoso, é um olhar que exclui as pessoas, é um olhar que afasta as pessoas, que condena as pessoas, é um olhar que não inclui as pessoas. Quantas pessoas vivem uma vida de amargura, uma vida sozinhas no seu mundo, porque elas não conseguem olhar para alguém e achar que ela pode ser alguém diferente. Quantas pessoas vivem uma vida pequena demais, porque elas olham para as pessoas, julgam elas e acham que elas não merecem uma outra oportunidade, que elas não têm possibilidade de mudança, de transformação, e elas vivem num mundo perverso, diabólico,
e ali elas ficam condenando as pessoas, mas na verdade elas são condenadas, elas mesmas se excluem do contexto social, porque elas estão condenando o outro. Ah, esse cara aí fazia isso, fazia aquilo, isso aqui não presta. Quantas pessoas são assim, como aqueles fariseus e escribas que olhavam para aqueles pecadores, e Jesus, o texto fala que Jesus conta 3 parábolas para eles, para mostrar que essas pessoas eram também valiosas para Deus. Então o olhar de Deus, todas as pessoas, independente do que elas fizeram na vida, independente daquilo que foram os erros dela, independente das práticas que elas tiveram, não interessa para Deus o que elas fizeram, interessa que se ela arrependeu, se ela quer mudar de vida, tem porta aberta para ela, tem possibilidade para ela, porque no olhar de Deus tem jeito. No olhar de Deus tem novidade de vida. No olhar de Deus tem transformação. No olhar de Deus tem igualdade. Ninguém é diferente um do outro. No olhar de Deus não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Não tem amarelo, não tem índio, não tem cafuso, não tem ninguém. Todo mundo é igual. No olhar de Deus. Todo mundo é igual. E todos aqueles que a gente olha para a vida dele, que eles conseguem ter esse olhar de Deus para a vida, e olham as pessoas, elas são mais leves. Ela tem uma leveza da vida, ela olha as pessoas com igualdade, ela trata bem as pessoas. Não sei se você já lidou com pessoas assim, que são leves. Se é velho, se é novo, se é pobre, se é rico, ela se dá bem com todo mundo. Se é preto, se é branco, ela se dá bem com todo mundo. Está todo mundo, opa, beleza? Opa, é a leveza da vida. Porque ela consegue enxergar a vida de um ângulo diferente. Porque ela olha para a vida, ela vê que a vida tem jeito, a vida é boa, a vida não é ruim. Mas tem gente que levanta de manhã e olha para a vida, cara, minha vida é uma bosta. Tem gente que fala isso, minha vida é uma bosta. Porque é o jeito que ele olha para a vida. Porque o jeito que ele olha para a vida, ele não consegue enxergar nem aquilo que ele tem. E se ele não enxerga aquilo que ele tem, que aquilo que ele tem pode fazer ele feliz, e o faz feliz, e é o suficiente para ele. Se ele não consegue enxergar isso, o corpo dele é mau. Ele vive mal. Ele vive doente. Ele anda arrastado. Ele anda sofrendo. Anda depressivo. Quantas pessoas querem suicidar porque acham que a sua vida é uma droga? E aí você que está de fora, quando você olha para a vida do cara, fala assim, nossa, eu queria ter a vida de uma vez. Porque para você que está de fora e tem um olhar diferente, você fala, rapaz, essa vida do cara é boa. Mas o cara não consegue enxergar num ângulo diferente. Amados, a nossa vida, ela pode ser boa. E ela é boa quando nós olhamos na perspectiva de Deus. Deus tem um olhar para a minha vida e para a sua vida. E quando nós olhamos para a vida na perspectiva de Deus, nós vamos olhar a graça de Deus. E quando nós olhamos a graça de Deus, a primeira coisa que nós percebemos é que Deus nos deu vida. E que todo dia Ele te deu sabedoria, saúde e condições para você levantar da sua cama e fazer algo diferente, para conquistar, para abençoar, para ser abençoado, para dar, para receber, para amar, para ser amado, para abraçar, para ser abraçado, para xingar, para ser xingado, para bem dizer, para ser também bendito. Deus deu condições para a gente viver diferente, olhar para a vida e falar assim, minha vida é boa. Mas é a maneira que a gente olha para a vida. E aí o texto vai dizendo que se os nossos olhos são maus, o nosso corpo é mau. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que muita coisa que a gente vive é por causa da gente mesmo. Muitas tragédias que a gente está vivendo, ninguém é culpado por causa delas. É por causa da gente mesmo.
porque a gente olha diferente, o ângulo que a gente olha, a gente vai se estrepando. Às vezes a gente olha para uma reação de uma pessoa, às vezes eu posso perder o amigo só porque às vezes o olhar dela, a maneira que ela me olhou, eu julguei que ela está de mal comigo, e eu distancio da relação, isolo a pessoa, quebro uma relação ali, porque eu julguei, porque ela olhou diferente, porque ela fez diferente, mas eu não olhei para o problema que ela está enfrentando. Eu não procurei saber o outro olhar da história, mas eu olhei com os meus olhos maus e julguei, e achei que eu estava certo. Então eu perdi um grande amigo, perdi uma amizade, uma relação, porque eu olhei diferente para a situação. E aí eu fico chorando, isolado, triste, depressivo, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, todo mundo me odeia, né? Eu não presto para ninguém, não sirvo para ninguém. E a gente fica murmurando com as situações da vida, por causa de quem? Por causa da gente mesmo. É a maneira que a gente vê as coisas. Tem coisas que a gente olha, são coisas que são más para a gente. Realmente são más. Tem coisas que são boas e realmente são boas. E Jesus fala, a gente precisa olhar direito para a vida. Até para as nossas situações. Jó olhou para a situação dele. Jó, quando passou toda aquela tempestade, ele olhou para a situação dele. Mas ele queria entender o que ele estava vivendo. Perdeu os filhos, as filhas, perdeu todo o recurso que tinha, o homem mais rico de Ur dos Caldeus, né? Perdeu tudo. Mas ele olhou para a vida e ele disse, olha, Deus me deu e Deus tomou. Primeira coisa. A primeira coisa que ele olhou para a vida dele, ele fala assim, olha, aquilo que eu tinha não era meu. Ele deu um olhar para a vida. E a maneira que ele olhou começou a trazer consolo no seu coração. Mas quando ele ficou leproso, porque além de perder tudo, filha, todos os bens, ainda Deus permitiu o diabo trazer uma lepra sobre ele. Tão dolorida que ele coçava com um caco de telha. E ali ele ficou tentando enxergar para as situações, entender aquilo que ele estava vendo e aquilo que ele estava vivendo. Mas quando ele questionou a Deus, e ele fez 4 perguntas para Deus, e Deus fez 70 perguntas para ele, porque ele fez 4 perguntas para Deus, e Deus não respondeu nenhuma delas. Mas Deus fez 70 perguntas para ele. E dentro de uma delas, Deus fala assim, onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Porque aquilo que eu permiti o diabo fazer, você não sabe. Você não sabe o que eu fiz. Porque a questão do diabo é que Deus contemplava Jó e falava assim, esse é o meu servo fiel, digno. Esse é meu servo amado, justo, fiel. E Satanás questionava a fidelidade de Jó. Mas no final de tudo, Jó olha para Deus com um olhar, outro olhar para tudo aquilo que lhe aconteceu. E ele fala assim, olha, eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E quando ele fala isso, ele tinha os filhos mortos, a mulher queixosa com ele, casamento destruído, com lepra, né? Os amigos falando mal dele, a vida totalmente derrubada, mas ele conseguiu olhar para a tragédia dele de um ângulo diferente. E quando ele olhou para um ângulo diferente, o olhar de Deus, Deus restaurou tudo que Jó tinha perdido. Restaurou a saúde, deu mais 10 filhos para ele, e dobrou aquilo que ele tinha como bens. Ele olhou de uma maneira diferente. Então a maneira que a gente olha a vida, a gente pode, né, ser bom. E aí Jesus traz uma coisa interessante na última parte do texto. Ele fala assim, olha, se a luz que há em ti for mal, né, for trevas, tremendas trevas serão.
se a luz que há em ti for trevas. Então, se a luz que há em ti, o que ele está dizendo? Aquilo que a gente julga de luz, né? A gente fala aqui, que a gente fala, a luz, sou a luz, nós somos a luz do mundo, é porque a palavra encontrou nosso coração. Nós somos a luz do mundo, porque eu creio em Jesus, né? Então ele fala que até mesmo com Jesus, andando com Jesus, dentro da igreja, religioso, né? Observando a palavra, os nossos olhos podem ser maus. Porque até mesmo nesse contexto de unidade, de igreja, vivendo com Jesus, nós podemos olhar as coisas de uma maneira diferente, né? E aí Jesus traz a palavra trevas. A palavra trevas é escuridão. E a gente tem não é uma conexão com o inferno, com o diabo, mas é uma escuridão. E a gente pode estar vivendo dentro de um contexto religioso, mas está dentro de uma escuridão, porque a gente não consegue enxergar as coisas da maneira correta. É como os fariseus e os escribas estavam enxergando Jesus sentado com os pecadores. Eles estavam dentro de uma escuridão. Porque eles tinham a palavra, eles tinham o Deus da promessa, a promessa de Deus, que Deus fez para Abraão, para eles, mas eles não estavam enxergando no ângulo de Deus. Então o que estava acontecendo? Trevas na vida deles, escuridão. E a gente pode viver isso dentro desse contexto, se a gente não conseguir enxergar direito a vida. Né? Se a gente não enxergar para as coisas que Deus realmente quer mostrar para a gente. Quando a gente está olhando muito para fora, a gente olha muito para o mundo, deseja muito o mundo, as coisas da vida, e a gente não dá prioridade para as coisas de Deus, é escuridão. A gente precisa olhar no ângulo de Deus. Quando eu falo dar prioridade para as coisas de Deus, eu não estou querendo puxar sardinha para você vir para a igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você dar valor para Jesus que habita no seu coração. Para você obedecer, cumprir a sua palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura, uma vida de devoção a Ele, de adoração a Ele. Estar junto faz parte, mas a prioridade é Ele, que você precisa olhar no ângulo da vida, um olhar diferente para a vida. Então, a nossa maneira de olhar, ela pode fazer com que as nossas emoções fiquem saradas, e o nosso corpo bom, e a nossa vida boa. Você entendeu? Às vezes as circunstâncias que batem a nossa porta, como é que a gente vai enfrentar ela? É na maneira que a gente olha para ela. A maneira que a gente enxerga a circunstância pode fazer que a gente saia vencedor ou perdedor do negócio. Porque a maneira que eu enxergo para a situação, eu posso enfrentar ela, vencer ela, mas não vou saborear. Porque eu não vou conseguir entender todo um processo. Mas Deus nos deu o privilégio de poder olhar a partir do ângulo que Ele vê. Que Deus nos ajude a ver como Ele vê. Então, essa é a nossa oração nessa noite. Senhor, tem um bicho me picando aqui. Hã? Foi uma formiga? Ixi, então eu não sei. Aí, se a nossa oração é: Senhor, nos ajude a olhar como o Senhor vê as coisas. Nos ajude a olhar para a vida numa perspectiva diferente. Nos ajude a olhar para a relação, para as circunstâncias, de uma maneira diferente. Às vezes nós ficamos ali, às vezes nós conhecemos pessoas, aí tem até aquele que fala assim: não, cara, quando eu bato o olho no cidadão, eu já sei se é peça ruim ou se é peça ruim. Não é, irmão? Vamos olhar na perspectiva de Deus. Pode ser até peça ruim. Você bate o olho e você fala: isso é peça ruim. Mas você vai falar assim: não, mas Deus tem um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na vida dele. Aí você sabe que é peça ruim, você não vai emprestar dinheiro. Aí a Bíblia fala assim: em vez de prestar, você dá. Ó, irmão. Não, depois. Não, estou te dando. Para mim continuar falando com você. Você entendeu? Estou te dando. Amém? Vamos lá.
olhos. Senhor Deus amado, no nome santo de Jesus, que a misericórdia do Senhor possa, ó Deus, estar sobre nós. Amém. A maneira que nós enxergamos a vida, olhamos para a vida, ó Deus, seja a maneira que o Senhor olha, o Senhor vê. Ó Deus, que esse ambiente da vida, Deus Altíssimo, que nós levamos, nós possamos, ó Deus, olhar para ela e entender que a nossa vida é boa, porque nós fomos alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela paz que excede todo entendimento, e o que nós temos já é o suficiente para celebrarmos por toda a eternidade. Nos dá a condição de olhar para a vida, ó Deus, e ver a Tua graça nela. Ó Deus, de ver o tanto que o Senhor tem nos abençoado e nos agraciado, com tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, nos ajude a olhar para a vida, Deus, e não julgar o irmão. Nos ajude a olhar para as relações e ver que as relações, elas são boas. Ó Deus, e que nós podemos usufruir da melhor parte das relações. Ó Deus, nos ajuda a olhar para as pessoas e não julgá-las, mas abençoá-las, ó Deus, e incluí-las no processo de salvação. Nos ajuda a olhar para a vida, Deus, e sermos sarados, para termos as nossas emoções saradas e o nosso corpo bom, iluminado pela Tua palavra. Nos livra, Deus, das trevas que é em nós, da maldade que é em nós, mas nos ajuda, Deus, a olhar como o Senhor vê, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.